Olá, então vou apresentar para vocês o que são os sistemas não lineares. Os sistemas não lineares, eles são qualquer dupla, né, de equações que apresentem essa expressão do tipo x ao quadrado, y ao quadrado, x vezes y raiz dividido por z, seno, cosseno, tangente, exponenciais em que eu tenho aqui a minha variável de interesse na potência, tá? Então, tudo isso é chamado de não linear, ou seja, ela não pode ser escrita como ax mais by mais cz igual a uma constante, tá? Que é uma equação linear em função, né, de x, y e z. Um sistema de n equações e n incógnitas, como, né, x1, x2, x3 até xn, é chamado de não linear se uma ou mais equações é não linear, tá? Então, se eu tiver um conjunto de equações e uma delas for não linear, ou seja, não der para fazer aquele isolamento, né, de um x ou de um y para usar como, por exemplo, lá nos métodos da substituição direta, eu tenho então uma equação não linear, ok? Não linear. Então, a gente estudou na outra semana sobre métodos, né, de resolução de equações não lineares. E aí, esse conjunto de equações utiliza, então, métodos específicos para resolução. Se eu fosse fazer aqui em notação vetorial, o sistema não linear acima, ele pode ser descrito, então, como x, né, um vetor x, ou uma matriz, né, de várias linhas e uma coluna, em que eu tenho aqui x1, x2 até xn, e que f de x, ou seja, essa função, né, ela vai estar aqui, ó, em uma outra grande matriz que vai ter uma coluna e várias linhas, tá? Um vetor x barra, né, que satisfaça essa função f de x aqui, ó, f de x grandão, né, igual a zero, é denominado então a raiz desse sistema não linear. Ou seja, cada vez que eu tenho esse tipo de conjunto de equações, tá? Eu quero saber, por exemplo, onde é que essas equações se tangenciam, tá? Então, eu posso ter uma equação de uma circunferência e outra equação de outra circunferência, querendo saber o quê? Qual é o ponto de toque entre elas, tá? Então, é muito interessante, então, essa disciplina. A gente vai ver, então, um método para resolução de sistemas não lineares, tá bom? Até mais!